Há 2 dias, perdemos o nosso grande, querido roqueiro Ozzy Osbourne. Morreu aos 76 anos. Com a morte de Ozzy, se vai toda uma história de não uma, mas várias gerações. Ozzy conseguiu se reinventar ao longo da vida. Minha geração gosta dele desde a época em que ele foi o primeiro vocalista do Black Sabbath. Gosta do Ozzy, do glam rock dos anos 80. Ele é um dos rostos do Rock in Rio 1. Gostamos do Ozzy dos anos 90, malucão. Embora ele tenha nome de Príncipe das Trevas, porque era assim que era o fenótipo dele nas fotos, ele fazia questão de se mostrar uma pessoa do mal, o cara era, na verdade, um viciado, mas que, como pessoa, gente boa. Gente boa. E fez um show de despedida, que inclusive já temos vídeo aqui sobre isso, com a renda toda doada para fins de caridade, de pesquisa, de doenças que ele sofria, Parkinson, além de outras. E enfim, todas as pessoas só têm coisas boas a falar de Ozzy Osbourne. Eis que em ele indo, muito da história dos nossos ídolos também se vão com ele. O rock não morre, mas infelizmente nossos ídolos, em sua forma terrena, morrem. Ele, óbvio, já vira mito, mas ele conseguiu ser mito em vida. Bom, e para homenagear o Ozzy, ao invés de fazer um panegírico sobre a morte dele, como ótimos canais já o fizeram, eu vou conversar sobre isso aqui, olha. Uma autobiografia escrita por ele em 2009. Eu a li em 2013. Embora seja uma autobiografia, temos um ghostwriter, Chris Ayres. Chris Ayres está aqui. Inclusive, bem aqui, ó. Aqui, Chris Ayres. Inclusive, quando se tem contato com o texto, fica muito claro que veio diretamente dele, o que veio através do ghostwriter. A biografia dele, do modo como está escrita, é toda em tom de humor. Toda. Você lê rindo. Ele faz piada das próprias desventuras. Ele se confessa um viciado em álcool desde a mais tenra idade. Ele conta de forma séria somente 2 episódios. A morte do primeiro guitarrista solo dele, do Randy Rhoads, que morreu em um acidente aéreo. Inclusive, ele deixa muito claro, elucidado como foi esse acidente. Por quê? Porque tem versão desse acidente dizendo que o avião estava voando, tem versão dizendo que o avião estava em terra. Não, ele deixa muito claro que estava havendo um voo rasante, pertinho da terra, assim foi o voo que matou o Randy Rhoads, o primeiro guitarrista solo dele. E ele conta isso de um modo bem peculiar. Ele conta que ele acordou e contaram para ele como foi o acidente. Então ele conta com uma voz de terceira pessoa. Me contaram assim. E o outro momento em que o tom do livro também fica muito sério é quando ele conta quando ele tentou matar a esposa dele, a Sharon Osbourne. Ele tentou enganá-la, tentou esfaqueá-la. E ele conta que ele entrou em um transe alcoólico. E aí, quando ele voltou de novo, contaram para ele o que ele havia feito. Não deixando claro se ele não lembra ou se ele malandramente usou esse recurso literário para contar de modo menos chocante essas 2 histórias. Ele não conta detalhe da gravação de nenhum disco. Ele conta sobre o primeiro casamento dele. Inclusive, ele se coloca como culpado, como o único culpado do primeiro casamento dele não ter dado certo. Ele pede desculpa da ex-esposa e ele até se pergunta como é que ela conseguiu aguentá-lo, né? Achei muito nobre da parte dele. A gente sabe que todo divórcio nunca tem um só culpado, jamais. Mas ele tomou para ele a culpa do primeiro divórcio dele. Conta muitos causos de confusões que aconteceram
Ele contou que em 79, o Black Sabbath estava gravando Never Say Die e a banda estava quebrada. Gente, fim dos anos 70, uma das bandas ícones dos anos 70 estava quebrada em 79, tá aqui no livro. Então eles foram gravar no Canadá porque eles não queriam pagar os impostos lá do Reino Unido. Ele conta que teriam que pagar o equivalente a quase 80% da renda em impostos. Então eles foram gravar no Canadá. Chegando lá, ele começou a beber. Autodestrutivo, né? Começou a beber. Beber e fumar cigarro mesmo. Quando ele foi pro hotel, ele ficou fumando e dormiu com o cigarro aceso na mão. Resultado, acordou em meio às chamas. Ele conseguiu incendiar o quarto do hotel porque ele dormiu com o cigarro aceso, pegou ali no lençol e pegou fogo. Ele conta que apagaram o fogo e ele dormiu na suíte queimada mesmo. E aí ele tirou a cortina uma cortina que não havia sido incendiada e usou para se cobrir. Ou seja, cara, bem maluco. Ele conta assim sobre os discos, não sobre a gravação, mas a cronologia, mas tem um dos discos que passa em brancas nuvens. Ele nem trata da existência. É engraçado que é um disco solo dele que eu gosto muito, que é o The Ultimate Sin, um disco que ele lançou em 86. Em uma outra entrevista dele, ele já havia dito que esse disco, ele odeia a produção desse disco. Tem muito teclado. Mas aqui no livro dele, inclusive quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu fui direto procurar primeiro sobre esse disco, que é assim, acho que é o disco que eu mais gosto dele é esse, The Ultimate Sin. Tem nada. Aliás, uma curiosidade. Aqui no Amazonas, nosso clima aqui, ele é quente e ele é úmido, parece sauna. E esses livros que têm as páginas mais grossas, feitas com papel chamois. Papel chamois é um papel mais grossinho, para deixar o livro mais grossinho, e ao mesmo tempo, como ele tem muito ar dentro dele, ele deixa o livro mais leve. Como eu lia muito isso aqui enquanto eu estava almoçando, olha só o que aconteceu. Ele ficou todo manchado, tá vendo? Olha só. Por quê? Umidade, tá vendo aqui as páginas amarelas aqui? Umidade com mão engordurada dá nisso aqui. E as partes que eu fui gostando do livro, aliás, eu faço isso em todo livro meu, só dá para fazer em livro meu, que eu gosto, eu faço isso, ó. Eu rasgo, tá vendo aqui, ó? Você faz isso também? Eu rasgo para marcar. É a minha forma de grifar. E eu rasgo e coloco assim, dobradinho, pro lado da página que tá a parte interessante, tá vendo aqui, ó? Tá dobrado aqui. Você faz isso também? Não. Pois é. Ele conta que no Black Sabbath, o Tony Iommi, o guitarrista, ele era ali o pai de todos, né? Ele era o líderzão. Quem fazia as letras era o Geezer Butler. E ele era que fazia a melodia das músicas. Conta sobre o processo que envolveu ele e o Black Sabbath. Aliás, ele fala de vários processos. E todos eles, em algum momento, ele conta o seguinte: não houve vencedor nos processos judiciais. Por quê? Porque o que ele conseguiu ganhar de dinheiro, ele gastou com advogado. De novo, o que ele conseguiu ganhar de dinheiro, ele gastou com advogados. Então, na dicção dele aqui no livro aqui, mesmo as causas onde ele ganhou, ficou no 0-0, porque gastou tudo com advogado. Estranho, né? Muito estranho. Ele conta que a indústria musical, você vale o quanto você vende. Não importa o quanto você é famoso, não importa o seu nome, não importa a sua fama. Enquanto você está vendendo muito, você é paparicado, você é querido. Mas basta que você perca a relevância de vendas, que você é sumariamente demitido, vira processo ou algo desse tipo. Sim, nós sabemos que isso é verdade. Aliás, convenhamos, não é só na indústria fonográfica que é assim, né? Você só vale quanto você está dando lucro. Infelizmente, é assim que funciona no mercado.
tem um grande anexo fotográfico, um grande. E nas fotos, as legendas também são hilárias. Por exemplo, aqui na foto, aqui ó, onde ele tá com esses dentões aí do Bark at the Moon, do disco, tá vendo? Tá escrito aí na legenda: eu tinha um ótimo dentista nessa época. Bem aqui onde ele tá com a filha dele, com a Amy, ele fala assim, olha, eu vivia no espaço, por isso que ela tá com roupa de astronauta. Na foto aqui do casamento, bem aqui, ó, bem aqui, casamento dele, tá escrito assim: eu tava segurando uma faca, por isso que a Sharon tá segurando a minha mão. É porque ele tentou matá-la uma vez, né, com uma faca. Então, esse é o livro Eu Sou Ozzy. Ele vai até 2009. Até 2009. Sabemos que entre 2010 e 2025 muita coisa aconteceu na vida do Ozzy, principalmente no que tange às suas doenças. Sofreu um acidente, teve toda uma degeneração, certamente daria e dará outro livro. Aliás, eu acho que vai despencar de biografias acerca do Ozzy, né? Pela grande figura que ele foi, pelo mito que ele se transformou. Então essa foi a minha resenha sobre Eu Sou Ozzy. Eu me chamo Marco Evangelista. Você está em Liz, letra, imagem e som. Nesse canal eu faço resenha, faço reviews, críticas sobre filmes, séries, livros, revistas, discos, CDs. Aproveita que você está aí, torne-se um assinante, um inscrito do canal. Dá joinha, clica sininho e eu espero te ver mais vezes aqui.